Olá, meus queridos irmãos, vamos a mais uma aula. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nunca se esqueçam disso. Deus está no comando de todo esse universo. E aí nós vamos continuar lembrando da aula passada, Jesus, que veio nos trazer o amor. Lembra disso? Jesus veio nos trazer o amor, com a lei maior, que é o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Lembram? Importantíssimo, Jesus, ele traz o amor para a humanidade, dividindo a humanidade no tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Hoje nós vamos ver o Espiritismo, que é a terceira revelação, que é a chave. Chave por quê? Porque ela vai conseguir clarear com mais nitidez aquilo que Jesus já havia nos dito, mas muitas vezes de forma alegórica e metafórica. Então, o Espiritismo ele traz essa nova revelação. Ele é o Consolador prometido. Agora, difere um pouco das outras duas revelações que tinham personagem, tinha uma pessoa, Moisés e Jesus. Já a doutrina dos espíritos, apesar de ter sido codificada por Allan Kardec, ela foi nos trazida aqui pelos espíritos superiores, que deram as suas manifestações em várias partes do mundo. Nós vamos estudar isso, se possível, na próxima aula. Acho que não. Na próxima ou na outra aula nós vamos estudar isso. Então ele trouxe o Espiritismo em várias partes do mundo, foram trazidas essas mensagens espirituais. Difere então, não tem um personagem central. O Espiritismo já traz essas mensagens por vários espíritos superiores, né? Através da codificação. Então ela desenvolve essa doutrina de forma completa, explica, né, o que foi dito de forma alegórica por Jesus, com a certeza, obviamente, da nossa imortalidade. Nós vamos ver que Allan Kardec foi então o organizador e selecionador e analista do amplo material. Esse material foi entregue por amigos, esse material ele foi colhendo e ele foi organizando esse material, esses dados, né? Que ele próprio obteve também muitos dados desses e também que outros lhe entregaram. Então ele vai organizar esse material todo dos outros que entregaram para ele, que ele organizou para fazer então a codificação espírita, utilizando sempre o bom senso de Kardec, que tinha muito bom senso, e a razão e o grau de conhecimento também que Kardec tinha, né, para poder analisar todo esse conteúdo. O Espiritismo não tem interesse na fé sem discernimento, isso é, a fé cega. Nós vamos dizer que dentro do Espiritismo nós temos a fé raciocinada, com o uso da razão. A gente vai chegar a essa fé com o uso da razão. Não é uma fé cega, que é assim, você tem que acreditar e acabou, sem ponderações, sem questionamentos. Não é assim que é a fé dentro do Espiritismo. Então, podemos dizer que o Espiritismo é o cristianismo ajustando a mentalidade moderna. Isso é o cristianismo ajustado na mentalidade moderna, do homem moderno, com a missão de dispor o homem uma explicação e demonstração do Evangelho do Cristo. Nele nós temos Deus, que é o nosso Pai, o Mestre, que é Jesus, e os homens, que são todos irmãos. Então nós vamos ver que o cristianismo está como base, não veio, é aquilo que já dizia, Jesus não veio destruir a lei, a lei de Moisés, né? E o Espiritismo não veio destruir Jesus, ele veio dar complemento, continuar esse caminho espiritual.
Então nós somos chaves. Jesus de Nazaré para nós é o mestre espiritual. Ele é um mestre espiritual, né? É o espírito mais puro que nós tivemos aqui no planeta. Já me perguntaram, mas não vieram outros? Não, gente, não vieram outros. O único espírito dessa envergadura foi Jesus de Nazaré. Nós tivemos outros emissários que o Cristo mandou, né? Outros emissários, por exemplo, Buda, Maomé, são emissários que o Cristo mandou, porque para nós, Jesus de Nazaré é o governador do planeta, governador do nosso planeta. Ele toma conta do nosso planeta Terra. Vamos até abranger um pouco mais, que ele toma conta do nosso sistema planetário, né? Toma conta de tudo isso aqui. Então Jesus é esse espírito de alta envergadura, muita luz. Nós vimos então que existe aqueles princípios, numa aula anterior, a existência de Deus, a reencarnação, a evolução, a sobrevivência do espírito depois da morte e a comunicabilidade através dos fenômenos mediúnicos. Então podemos sintetizar essa revelação espírita pela seguinte frase: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Ah, eu quero a minha salvação. Bom, vou dizer para você, fora da caridade não há salvação. Não é que nós vamos dizer que fora do espiritismo não há salvação. Não é isso. Olha que abrangência de lema, né, que a gente pode dizer, um lema entre aspas, que é fora da caridade. Caridade. O que é caridade? Caridade é o amor em ação. Caridade, na definição que os Espíritos nos dão, chama-se BIP. 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 Lembra BIP? Acho que não é do seu tempo, mas antigamente as pessoas andavam com BIP quando eram acionadas. BIP. BIP. Benevolência para com todos, indulgências com as imperfeições e perdão das ofensas. Isso é caridade. Não é só a caridade material. Caridade material é até fácil, né? Você pegar um dinheiro, dar para alguém ou dar um mantimento. Não que não se deva fazer, mas essa é fácil. Mas BIP, mais complicado, né? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso os Espíritos vêm nos demonstrar. Nós vamos ter muito tempo para estudar Espiritismo. Então, resumir de certa maneira essa terceira revelação, para nós lembrarmos então que foi uma revelação feita pelos Espíritos, não com uma figura central, como Jesus e Moisés. Vamos fazer uma conclusão dessas nossas 3 aulas e eu vou passar rapidamente aí para vocês, dizendo o seguinte: para quem são essas leis? As leis de Deus, para quem são? Para Moisés, nós vamos dizer que é para o povo hebreu. Para Jesus, nós vamos dizer que é para todos os povos. E para o Espiritismo, nós vamos dizer que é para o universo inteiro. Nós vamos dizer por quanto tempo vale essas leis. Lá para Moisés, vale para toda a vida até a morte. Para Jesus, para toda a vida, tanto corporal quanto espiritual. E para o Espiritismo, são leis eternas. Só para a gente fazer uma diferenciação, é uma pequena brincadeira, né? É para a gente fixar, tá certo? Que sentimento expressam essas leis? Para Moisés é a força e o absolutismo. Lembra? Deus, temor. Para Jesus vai ser um aconselhamento. Tudo em Jesus ele aconselha. E para o Espiritismo é a expansão e a libertação do nossa consciência. O que demonstram essas leis? Moisés, a força e o temor. Para Jesus, a fé e o amor. E para o Espiritismo, a fé raciocinada e o amor incondicional que também encontramos em Jesus. Qual é a atitude perante essa lei? Moisés, submissão e vitimização. Para Jesus, ação. Para o Espiritismo, uma ação com responsabilidade. Qual o significado dessas leis? Para Moisés, essas leis são de Deus. Para Jesus,
É assim que praticamos a lei de Deus. Jesus veio ensinar como praticar, né? E para o Espiritismo é assim que compreendemos as leis. O Espiritismo vai fazer com que nós compreendamos as leis de Deus, né? Venhamos a compreender as leis de Deus. Como poderíamos chamar essas leis? Para Moisés, a lei da justiça. Para Jesus, a lei do amor. Para o Espiritismo, a lei da verdade eterna. Então, onde estão escritas essas leis? Vocês sabem? Para Moisés está escrito na pedra, para Jesus no coração e no Espiritismo na nossa consciência. E aí eu vou fazer uma brincadeira com vocês, só para a gente entender aonde é que nós estamos na nossa consciência, né? A consciência, ela às vezes está em determinados momentos, vamos dizer assim. Quando a gente pergunta, a gente pensa assim: sou a favor da pena de morte. Tem pessoas que são a favor da pena de morte. Onde é que está essa consciência? Em Moisés, em Jesus ou no Espiritismo? Vou dar um tempo para você pensar. Já pensou? Pois é, está essa consciência antes de Moisés. Não chegou nem a Moisés ainda. Quando a gente pensa, vou me vingar do meu inimigo fazendo o mesmo que ele me fez. Ele vai pagar. Eu vou fazer com que ele pague na mesma moeda. Onde é que está a minha consciência? Em Moisés? Em Jesus? Ou no Espiritismo? Bem, minha consciência, já responderam? Onde é que está? Ela está em Moisés. Lembra? Olho por olho, dente por dente. Quando a gente pensa assim, ele me fechou, tomara que bate lá o carro lá na frente. Onde é que está isso? Está lá em Moisés, né? E aí a gente pergunta assim, não consigo perdoar aquela pessoa. Eu não consigo perdoar, eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não consigo. Bom, eu já estou entrando a minha consciência em Jesus, porque eu sei que eu preciso perdoar, só que eu ainda não consigo. Realmente perdoar é um pouco difícil, mas há possibilidades e é grande de a gente conseguir perdoar alguém. Então a gente já está com a consciência em Jesus. Quando eu digo, me reconciliei com o meu inimigo. Eu tinha um inimigo, sabe? Alguém que me perseguia, mas eu me reconciliei com ele. Onde eu estou? Onde? Em Jesus. Quando ele diz assim, reconciliai-vos com seu inimigo enquanto estáis a caminho, nós estamos com a consciência já em Jesus. Olha que beleza. E quando eu falo trabalho a minha transformação moral, trabalho a minha transformação moral, eu já estou com a minha consciência onde? Moisés, Jesus, Espiritismo? Onde é que eu estou com essa minha consciência? Onde vocês acham? Pois é, já estou com a minha consciência no Espiritismo. Veja, dependendo do que eu falo, há uma variação, né? Entre aquilo que eu penso e num momento eu penso uma coisa, outra, uma certa variação. O importante é que um dia a gente consiga equilibrar isso em Jesus, no Espiritismo. É só você pensar essas frases que você fala, esses pensamentos, né? Nós sabemos que na Terra nós temos encarnados 7,5 bilhões de espíritos. E desencarnados pela informação espiritual, tem em torno aí, em volta aqui da Terra, 25 bilhões de espíritos, tudo fazendo a sua evolução espiritual. Todos nessa caminhada espiritual. Uns um pouquinho mais atrasados, outros já adiantados, e assim nós vamos até chegarmos a Deus, na nossa perfectibilidade. Moisés, então, fazendo um pequeno resumo, Moisés instalará o princípio da justiça, coordenando a vida e influenciando de fora para dentro. Jesus inaugurou na Terra o princípio do amor,
a exteriorização do coração, de dentro para fora, traçando-lhe a rota para Deus. E o cristianismo ressurge, cristianismo primitivo, né? Um cristianismo redivivo com o espiritismo. Agora no espiritismo, induzindo-nos à sublimação da vida íntima, para que a nossa alma se liberte da sombra que a densifica, encaminhando-se renovada para as culminâncias da luz. Veja que interessante toda essa nossa aula. Eu espero que você tenha captado bastante, que consiga fazer bastante reflexões durante esse período, que você começou, né, nesses nossos estudos, E aí, persistir nesses nossos estudos, que nós vamos chegar bem longe, se Deus quiser. Um bom estudo para você, que Jesus permaneça nos nossos corações.